Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Andréia Pires. E aqui quem fala é o Biro. E eu sou a Bianca Rosali, estamos começando mais um podcast Peão 4.0 e no programa de hoje a gente vai aproveitar que a gente está aí no mês da mulher e que o Dia Internacional da Mulher acabou de passar, né, pra gente falar um pouco sobre um tema muito especial. Verdade, Bianca, especialíssimo. Nós vamos trazer aqui alguns debates do livro Mulheres Negras e Marxismo, que está saindo do forno agora e vai ser lançado no fim deste mês, no dia 26 de março. Inclusive, vai ter um lançamento online às 19 horas no YouTube do Esquerda Diário. Sim, Andréia, e é um livro extremamente importante para o nosso cenário atual, em que as mulheres negras trabalhadoras são as que mais estão sofrendo na pele os efeitos da pandemia, da crise econômica e da precarização do trabalho. Sim, mas ao mesmo tempo são também as que estão se levantando e sendo linha de frente nas lutas em todo o mundo, né? Desde as milhares de jovens argentinas pelo direito ao aborto até as operárias têxteis em Mianmar, né? Em luta contra a ditadura do país. Nossa homenagem nesse episódio vai para essas guerreiras e também por justiça para Marielle Franco. Afinal, este mês completaram 3 anos de sua morte sem nenhuma resposta. E para falar sobre tudo isso, a gente vai contar aqui com a presença de Letícia Parks, que é uma das editoras do livro e vai ajudar a gente a responder as perguntas mais centrais dos dias de hoje sobre esse tema. Qual que é o feminismo e o antirracismo que a gente precisa e o que o marxismo tem a ver com essas questões, né? Qual que é o problema do tal feminismo liberal, da Carol Conká, Lumena, enfim, e na propaganda, né, de várias empresas. E o mais importante, como o nosso feminismo e antirracismo precisa estar vinculado à classe trabalhadora. Vai ser pesado, hein? Bora começar o programa, gente? Bora! Bora! Frente às ondas de luta das mulheres e luta negra nos últimos anos, vimos uma tentativa por parte da burguesia, através da mídia de massas, da criação de produtos dirigidos às mulheres negras, de buscar nos convencer de que haveriam formas de diversificar ou colorir o capitalismo, buscando alterar e rebaixar nosso teto de aspirações, deslocando o que pode ser uma luta e pautas mais massivas, a satisfação reduzida de alguns representantes em um mundo no qual somos muito pouco representadas. Essa perspectiva vem acompanhada de uma série de discursos políticos e teóricos que cumprem o papel de nos deslocar desse combate massivo a um combate individual, que pouco consegue dialogar com os dilemas vividos pela grande massa de mulheres negras espalhadas pelo nosso país. Esse trecho faz parte do novo livro que vamos tratar aqui, Mulheres Negras e Marxismo, publicado pela editora Iskra, editado pela Letícia Parks, Carolina Cacau e Odete Cristina. O tema central desse livro, que nesse trechinho vai ficar bem evidente, é desmascarar essa balela de que seria possível um capitalismo feminista ou um capitalismo antirracista. O lance é, enquanto esse sistema tenta praticamente nos comprar com seus produtos empoderadores e até mesmo desviar nossa luta colocando uma ou outra de nós em cargos de liderança lá no topo, quando se olha lá do topo para o chão, é possível ver a real situação da enorme maioria das mulheres negras do Brasil e do mundo todo. Sim, e essa situação é uma situação de pobreza, de miséria, de falta de emprego, de terríveis condições de moradia e trabalho, salários baixos. Aliás, mais precisamente, né, segundo os dados da INSPER do ano passado, a média salarial das mulheres negras é de metade do salário dos homens brancos. Isso só deixa mais escancarado o que cansamos de repetir. O racismo e o machismo ainda existem e nunca serão superados por dentro do capitalismo. Afinal, os empresários lucram muito com essas opressões. E isso não é de agora. Na verdade, o capitalismo nasceu se alimentando dessas opressões. Para pensar isso, vamos fazer um resgate histórico aqui muito rápido. Se liguem nesse relato do século XIX. MW tem 3 crianças, sai de casa por volta das 5 horas da manhã de segunda-feira e só retorna no sábado às 7 horas da noite.
No seu regresso, tem tanto a fazer pelas crianças que não pode se deitar antes das 3 horas da manhã. Às vezes, a chuva parece molhar-lhes até os ossos, e ela trabalha nesse estado. E ela afirma: meus seios me causam dores terríveis e com frequência escorrem ao ponto de me deixarem molhado. Esse é o relato de Engels, parceiro do Marx, no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que relata as terríveis condições dos operários e operárias ingleses do século XIX, um século que marcou o início do capitalismo industrial. As mulheres não tinham nenhum direito à maternidade. Eram obrigadas a trabalhar ainda amamentando, e depois de jornadas de mais de 12 horas precisavam ainda cuidar de seus filhos. Isso foi há mais de 100 anos atrás, mas qualquer semelhança com a realidade de muitas mulheres hoje, 100 anos depois, não é mera coincidência. Além do trabalho doméstico gratuito e de cuidado dos filhos que as mulheres são subordinadas em suas famílias, os patrões em pouco tempo perceberam o quão lucrativo seria contratarem mulheres para trabalhar nas piores condições possíveis. Afinal, essas mulheres estavam ali com suas famílias em situações de completa miséria, nos novos centros urbanos industriais e vivendo apenas com a renda dos maridos operários, que também era muito baixa. A grande sacada dos empresários foi então contratá-las por salários ainda mais baixos. Isso acabou por rebaixar o salário de toda a classe trabalhadora, inclusive dos homens, já que os patrões chantageavam todo mundo. A chantagem era de que se você não aceitar ganhar essa miséria, trabalhar nessas condições, existem centenas de mulheres e crianças que aceitariam. E sem terem outra escolha, com a fome batendo em suas portas, aceitavam. É assim que essa chantagem dividia a luta dos trabalhadores, colocando a culpa nas mulheres pelos baixos salários. Alguma semelhança com agora, gente? Pois é, Déia. E se a gente vem olhar aqui no Brasil, a relação entre machismo e racismo no início do capitalismo, o negócio fica ainda pior. A gente vai voltar ainda mais no tempo, né? Quando a burguesia começou lá a acumular capital, antes dela se tornar classe dominante, inclusive. Vamos voltar lá para o século XVI. E a gente aprende na escola, Bianca, que a burguesia enriqueceu a partir do comércio das grandes navegações e da exploração das novas colônias, com as famosas especiarias, certo? Pois é, mas adivinhem só qual era a principal mercadoria, entre aspas, desse comércio. Eram os negros escravizados, arrancados dos seus países africanos para trabalhar de graça nas colônias. Absurdo, Biro. Além de serem vendidos como mercadorias muito lucrativas, o trabalho escravo serviu também para produzir a nenhum custo outras tantas mercadorias que eram exportadas das colônias para todo o mundo. Venderam pessoas que produziam mercadorias de graça para depois serem vendidas caríssimas para todo mundo. Foi assim que o capitalismo começou lucrando com a escravidão. Então, assim, o machismo, ele já existia desde muito antes, né? Ele só foi incorporado pelo capitalismo para dividir homens e mulheres. Já o racismo surgiu junto com o capitalismo e para isso inventou toda uma ideologia nojenta para justificar que, em tese, os negros seriam uma raça inferior e por isso mereceriam aquelas condições terríveis. Como é que um sistema que surgiu assim e que até hoje lucra e se alimenta disso, vem nos falar que por dentro dele, nós, mulheres negras, podemos ser livres? Mesmo se eu quiser me esforçar muito para acreditar que seria possível agora, no século XXI, um capitalismo igualitário, e essa balela toda, é só olhar para alguns dados recentes aqui para ver que não tem nenhuma chance disso acontecer. Pois é, Andréia, a pandemia gerou um retrocesso de mais de 10 anos no direito das mulheres. Calcula-se que a taxa de desocupação das mulheres chegou a 22% em 2020. E segundo um estudo da CEPAL, as mulheres da América Latina e Caribe são uma parte crucial da primeira linha de resposta à pandemia. 73,2% no setor são mulheres e tiveram que enfrentar uma série de condições de trabalho extremas que se somam ao maior risco dessas profissionais de saúde que estão expostas de serem contagiadas pelo coronavírus. Tudo isso em um contexto regional em que persiste a discriminação salarial, uma vez que a renda das mulheres que trabalham na saúde é 23% menor à dos homens nesse mesmo setor. E os setores mais precarizados dessa linha de frente são compostos majoritariamente por mulheres negras, como técnicas de enfermagem e no serviço de limpeza, por exemplo.
Sim, Biro, e além do nível de mortalidade da Covid entre negros ser maior do que entre brancos, ainda são também os negros que sofrem mais com o desemprego. E o mais gritante disso é mostrado no dado do IBGE, que diz que menos da metade das negras com filhos pequenos consegue trabalhar. Esse é um dado de 2019, antes da pandemia. Imagine agora que as escolas não estão conseguindo abrir pela falta de condições sanitárias, né? É isso mesmo, Bianca. E além disso, o Brasil tem a maior população de empregadas domésticas do mundo. São 6,5 milhões de pessoas. A maioria esmagadora, empregadas domésticas, assim como eu, são mulheres negras. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que 40% dos patrões e agências dispensaram essas mulheres sem licença remunerada durante o período de quarentena. Só uma prova, tá, gente? É muito absurdo isso, Andréia. Mas o povo negro e as mulheres estão chegando no limite em todo o mundo e começaram a levantar a cabeça para dizer que não irão tolerar mais isso. O caso do George Floyd, no coração do capitalismo, foi muito emblemático porque gerou uma revolta generalizada não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Essas revoltas contra as situações de racismo e machismo são um perigo gigante para a burguesia, porque a classe trabalhadora é cada vez mais feminina, negra e imigrante, ainda mais desde a crise de 2008, né? E é óbvio, o capitalismo não está inserindo no mercado de trabalho mulheres e negros, né? Porque está sendo bonzinho, oferecendo empregos para todos, enfim. O capitalismo está se aproveitando da crise para criar subempregos, precarizar o trabalho, retirar direitos, abaixar salários, uberizar, criar um exército de trabalhadores autônomos e intermitentes, né? E as fileiras desse exército são, em sua maioria, mulheres negras. A burguesia achou que ia colocar a gente para trabalhar com essas péssimas condições e que íamos ficar quietinhas, aceitando de cabeça baixa. Ela se enganou feio, não é mesmo, gente? Baixar a cabeça nunca foi a história das lutadoras da nossa classe. As operárias desses que estão lutando hoje contra a ditadura em Mianmar mostram essa força. Os trabalhadores imigrantes que foram linha de frente na maior greve do mundo que ocorreu na Índia ano passado também mostram isso. Andréia, e é com medo dessas explosões que aconteceram no mundo todo que muitas mídias e políticos burgueses e até mesmo empresas começaram a mudar um pouco o discurso. Tipo a Rappi, por exemplo, a iFood, a 99, a Uber Eats e todas essas empresas de entrega, que adoram fazer propaganda com um discurso sobre serem antirracistas. E na época do movimento Vidas Negras Importam, postaram até aquele quadrado preto nas redes sociais. Mas a realidade, e o que nós realmente vemos, é que essas empresas tratam igual lixo entregadores de aplicativos que são em sua maioria negros. E elas sequer os consideram como trabalhadores da empresa. Sim, e tem alguns casos muito emblemáticos dessas tentativas de cooptação nas empresas aéreas também. Existe um abismo social e racial nas empresas aéreas e em toda a estrutura aeroportuária, onde pessoas negras são vistas apenas em setores que foram e estão sendo precarizados. E mesmo quando há inclusão de negros e negras em cargos um pouco melhores, como comissários de bordo, por exemplo, são poucos funcionários e apenas para responder à demanda de representatividade que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E essas empresas que dizem em seus manuais repudiar o preconceito porque eles não dão nome ao racismo, acobertam os casos sofridos pelos funcionários. A Latam é uma dessas. Bora ouvir um depoimento de um ex-trabalhador de lá. O primeiro caso de racismo que passei na Latam foi em 2012, quando fui chamado de macaco por um funcionário e dezenas de outros funcionários acabaram rindo. E ainda na época fui ameaçado de demissão caso eu fizesse um boletim de ocorrência. E na época, para não perder o emprego, acabei não fazendo e de certa forma acabei sendo intimidado, né? E 3 anos depois aconteceu novamente. E o mais revoltante foi que o racista admitiu as ofensas e ainda perguntaram para ele qual punição ele gostaria de receber. Ele recebeu uma advertência RH e foi então que eu tomei coragem, fui ao Centro de Combate ao Racismo, fiz a denúncia e de lá fui encaminhado ao Ministério do Trabalho, que na época tinha lançado uma campanha contra o assédio moral. A empresa foi chamada e eles ainda negaram fazer o que o Ministério do Trabalho propôs, que seriam as campanhas educativas. E como a minha demissão já era certa, já era questão de tempo, entramos com a ação mesmo trabalhando, e assim que saiu a sentença,
eu fui demitido. E para vocês terem ideia, até nisso o judiciário é racista. Porque eu tinha ganho uma indenização de 30 mil, que já era pouco, só que essa indenização caiu para 10 mil reais. E a Latam tem um histórico muito grande de racismo. Tivemos um outro companheiro de trabalho que foi demitido após ser perseguido por conta do cabelo rasta, que queriam que ele cortasse o cabelo, e como ele se recusou, ele passou a ser perseguido. É um absurdo, e a gente se solidariza completamente com esse trabalhador. E é um absurdo também que a batalha pela readmissão dele não tenha sido encampada pelo próprio sindicato. Porque, como a gente sempre repete aqui nos programas, os sindicatos precisam ser instrumentos de luta e organizar e conscientizar os trabalhadores contra o racismo e o machismo. Sim, o mais cínico dessa situação toda é que em 2010, quando a empresa ainda se chamava TAM, chegou a ganhar o prêmio Camélia da Liberdade, que é uma premiação absurda que enaltece empresas como se fossem promovedoras de igualdade racial pelo simples fato de terem 10% do seu quadro de funcionários ocupado por pretos e pardos. 10% em um país em que mais da metade da população é negra. Sem contar que agora na pandemia, Bianca, a Latam demitiu em massa seus trabalhadores, com a falácia de que não tinha dinheiro para mantê-los, enquanto na verdade seus lucros são exorbitantes, como a gente contou no episódio 15 aqui do podcast Peão 4.0. E adivinha quem são os primeiros a serem demitidos? Negros, negras, principalmente entre os terceirizados. Esse trabalhador, Andréia, ainda relatou pra gente que chegou a buscar outras empresas aéreas, fez entrevistas, mas como seu caso foi muito divulgado, quando se davam conta que ele havia denunciado a Latam, não o contratavam. Se liga aí no que ele tem a dizer sobre isso. Aí eu comecei a fazer contatos com diretores, pessoas que trabalham em RH, pessoas que trabalham em marketing da Gol, da Azul, para ver se conseguia até me abrir. Porque eles falam muito em diversidade, falam de racismo, mas isso daí é só no papel, porque na prática. E aí eu acabei falando, né, que me identificando, eu trabalhei na Latam, passei por 2 casos de racismo e eu gostaria de uma oportunidade de emprego. E tudo isso com pessoas que falam em diversidade, né? Só que todas essas pessoas me ignoraram. E aí tá mais do que provado que esse trabalho de inclusão aí que eles acabam falando é tudo mentira. Pois é, muito absurdo, né? E como ele fala no áudio, muitas empresas estão começando a falar de políticas de inclusão, de representatividade, criar comitês, né, de diversidade e um monte de blá 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 de marketing empresarial. Só que na realidade o que se mostra é que essas ações não têm nada a ver com combater o racismo e machismo. Um exemplo disso, Bianca, é o Magazine Luiza, que inclusive ele nos falou que também fez uma entrevista e não foi contratado pelo mesmo motivo. Essa empresa criou uma política de colocar alguns negros nos cargos altos, como se isso fosse resolver o problema do racismo, que eles acobertam por baixo, né? Em diversos setores, o que existe é exatamente a reprodução da estrutura racista que lucra em cima da mão de obra barata. Pois é, Andréia, a Magazine Luiza gosta de dizer que está focada em desenvolver os negros para cargos de liderança, para que haja cada vez mais chefes negros. Mas a questão é que ela tem mais de 40 mil funcionários, e mais da metade são pretos e pardos, segundo o próprio Federico Trajano, que é CEO dessa empresa. Eles estão nas lojas físicas e escritórios, são vendedores, estoquistas, montadores e assistentes. Desse levantamento, esse CEO já parte para questionar onde estão os líderes negros e desvia o foco, colocando a ideia de que chegar ao topo capitalista transformaria o capitalismo. Só que do topo se olha para o chão. Ele ainda vai estar sujo de sangue negro e operário, feminino e LGBT. Sim, o lance é que os mais de 20 mil negros e negras da Magazine Luiza não cabem todos no topo. Assim, em vez de garantir salários e direitos dignos para todos, a empresa só escolhe alguns poucos para esses cargos de liderança.
Sem contar que todas essas empresas utilizam o trabalho terceirizado em todas as áreas, mas em especial na limpeza, onde a maioria são mulheres negras. E nós também sempre ressaltamos aqui no podcast, né, como funciona esse tipo de trabalho. Mesmo fazendo o mesmo serviço que os efetivos, têm direitos e salários rebaixados. Para a gente comentar esse cinismo da burguesia e discutir como deve ser uma verdadeira luta contra o racismo, vamos falar agora com a Letícia Parques, uma das editoras do livro Mulheres Negras e Marxismo. Bem-vinda, Letícia! Oi! Seja bem-vinda, Leti. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou animadíssima para conversar com vocês aqui no PO 4.0, que é esse podcast que eu amo. E aí, Leti, um prazer ter você aqui de novo. E bora começar a entrevista, Leti. Leti, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre essas políticas de inclusão, né? Você acha que elas são suficientes para combater o racismo e o machismo? Olha, Bianca, por mais doloroso que seja ouvir isso, não. Seria muito simples, né? Se o problema fosse só contratar um pouco mais de trabalhadores negros, um pouco mais de funcionários negros, ou de colocar alguns no topo. Mas a verdade é que o racismo e o machismo, eles fazem parte de uma estrutura complexa do capitalismo, né? Então a gente comentou como eles estão associados à diminuição dos salários, como eles estão associados ao fato de que mulheres e negros recebem salários menores. Isso a gente não está falando só do Brasil, não. A gente está falando do mundo inteiro. Quem está ouvindo o podcast aí pode tentar fazer esse exercício. Vamos tentar pensar todos os povos não brancos que existem no mundo. A gente vai ter que pensar em africanos, a gente vai ter que pensar em árabes, a gente vai ter que pensar no povo do Oriente, né, japoneses, chineses, indianos. A gente vai pensar na população do leste europeu, que vários deles, quando migram para o oeste europeu, também são tratados de forma preconceituosa. A gente está falando dos migrantes quando vão do hemisfério sul para o hemisfério norte, né, o brasileiro que vai morar na gringa, o mexicano que vai morar na gringa. Toda essa galera é racializada. O que significa isso? É tratada de forma inferior, tanto nos postos de trabalho quanto nos salários, por conta da sua origem, né, nacional, ou por conta da cor da sua pele. Então a gente está falando de uma quantidade muito grande de gente. Então dizer que a gente vai mudar isso colocando algumas pessoas em cargos de comando é bastante insuficiente, porque essa galera toda não cabe em cargos de comando. E a gente seria muito inocente de achar que só porque um ou outro capitalista contratou uma quantidade um pouquinho maior de trabalhadores negros, que esses capitalistas eles estão contribuindo de alguma forma para uma igualdade mais global entre negros e brancos, porque não é interesse do capitalismo fazer com que essas pessoas recebam salários iguais. Porque se todas essas pessoas que a gente está falando aqui, que é essa quantidade muito grande de gente, né? A gente fez esse exercício aqui, dá para pensar a gente pra cacete. Se todas essas pessoas começassem a ganhar salários iguais, quanto que os capitalistas iam perder de lucro? Isso é outro exercício para a gente fazer. Né? Então, se a gente paga salários iguais para homens e mulheres, se são pagos salários iguais para negros e brancos, latinos e nativos, migrantes e nativos, árabes e não árabes, os países, os capitalistas de todos os países do mundo, eles vão perder muito dinheiro. Então, não dá para fazer isso. É por isso que a nossa luta não é uma luta só para que a gente tenha mais lugares dentro das empresas ou para que a gente possa ter posições de destaque. É óbvio que dá orgulho pra gente, né? Quando a gente cresce negra num país como o Brasil, a gente não vê mulheres negras em postos de comando, a gente não vê mulheres negras em capa de revista, a gente não vê mulheres negras nas novelas. Então dá uma sensação gostosa quando você vê essas pessoas lá, mas a gente precisa entender que elas estarem lá não muda a realidade geral. Né? Então aquela frase bem dolorosa que foi dita pelo Biro, que eu vivo dizendo ela por vários cantos do país, nas atividades que eu vou participar, é muito triste, mas é muito verdadeira. Né? A mulher negra no topo, se ela olhar para o chão, ele vai continuar sujo de sangue negro, operário, feminino, indígena, LGBTQ, das crianças, né, negras são mortas pela polícia, ou seja, tudo isso é uma estrutura muito mais complexa. Vale a pena, antes da gente seguir, a gente lembrar que existem alguns intelectuais e algumas referências, né, negras no nosso país que defendem justamente essa perspectiva, né? Por exemplo, tem rappers que dizem que ter é ser,
né? Então, se a gente tiver acesso, se a gente tiver posse, se a gente tiver dinheiro, a gente vai ser outra coisa. Bom, isso não é verdade para todo mundo, né? Então, se a gente diz que a mudança do negro vai vir por algum no topo, a gente fica aplaudindo esse um que está no topo, parece que esse um venceu e os outros são perdedores. Só que não tem perdedores na nossa classe. A classe trabalhadora não é feita de perdedores. São pessoas que saem de casa todos os dias e mantêm o mundo inteiro, mantêm a produção, mantêm a circulação de mercadorias, educam as crianças, tratam doenças, limpam as casas, os hospitais, as cidades. Ou seja, não somos perdedores. Não é porque um venceu que os outros são perdedores e esse um vai batalhar por todos. Não é assim que funciona, né? A gente tem que todos batalhar por todos e alterar essa realidade. Nesse sentido, não é um no topo, né? É o topo para o conjunto da humanidade. A gente quer que toda a humanidade tem acesso ao lazer, à cultura, ao conhecimento, às férias, ao descanso, ao livro, a tudo isso que às vezes a gente associa como se fosse o direito de apenas alguns. Tudo isso devia ser de todo mundo. Verdade, Letícia Parques. Sempre quando a gente discute essas questões, alguém vem com uma pergunta espinhosa. Mas então, como é a cooptação do capitalismo? Você está propondo que a gente seja contra que as mulheres negras sejam contratadas para cargos melhores? Essa pergunta realmente é bem espinhosa, né? Não, a gente não é contra que as mulheres negras sejam contratadas para cargos melhores. Nós não somos contra que as pessoas sejam contratadas para nada. O que a gente está debatendo aqui é qual o horizonte da nossa luta, qual que é a nossa perspectiva política. Por que a gente sai na rua? Por que a gente faz uma greve? Por que a gente paralisa a produção? Por que a gente toma as grandes avenidas do país? Quais são as nossas demandas? O que leva a gente para a luta? O que leva a gente para a luta não pode ser isso. A nossa luta não pode ser para perfumar. Eu vou falar uma palavra que não deu para colocar no livro, mas aqui no podcast acho que eu posso falar. A gente não quer lutar para perfumar a merda do capitalismo, né? O capitalismo é uma merda. O que a gente quer é transformar esse sistema, viver uma nova vida, né? Então é muito importante nesse sentido a gente definir o que é topo. Quando essas pessoas estão falando de negros no topo, o que elas estão chamando de topo? O topo para eles é ser o dirigente de uma empresa, é ser o presidente de um país, o prefeito de uma cidade, é ser um cargo de poder importante dentro de uma empresa, qualquer cargo que seja. Tudo isso, gente, é um tipo de topo que a gente luta para que não exista, certo? A gente não quer que quem governe o país seja a classe trabalhadora e não um presidente em nome de todo mundo que defende os interesses da burguesia. Então a gente esse não é o nosso, não tem como isso ser pelo que a gente luta, porque o nosso objetivo não é manter as coisas como elas são hoje, a gente quer mudar elas, né? A gente quer que a gente possa viver uma outra vida. Nesse sentido, tem várias formas que as negras e negros podem se destacar que pra gente são muito mais valorosas, né? Uma mulher negra que se torna uma dirigente de uma greve de domésticas e que faz uma grande intervenção debatendo os dramas do conjunto da classe trabalhadora e dos setores mais oprimidos e explorados. Essa mulher negra, a gente vai reivindicar demais. Que maravilhoso que existam mulheres negras que sejam grandes dirigentes de processos de luta operária da classe trabalhadora, as mulheres que são dirigentes do processo de luta em Mianmar, né, como vocês falaram várias vezes. Ou, por exemplo, músicos negros que utilizam o seu destaque, a sua visibilidade, não para enriquecer, para enfim, viver uma vida de rei, mas colocam todo esse destaque que eles conquistam a serviço de fazer as denúncias e mostrar a miséria que é o capitalismo. Ou seja, essas coisas são muito valorosas e cumprem um papel muito importante. Ou, por exemplo, né, também para a gente não ser contra a política em geral, muitas vezes já aconteceu na história, acontece hoje na Argentina, existem os deputados e deputadas da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que são deputados que foram conquistados pela classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora votou nesses representantes e eles estão ali debatendo os interesses da classe trabalhadora, por exemplo, apresentando uma lei que proíba as demissões durante a pandemia. Tiveram ali no parlamento, no dia do aniversário de 3 anos da morte da Marielle, teve ali a Miriam Bregman falando em nome da justiça pela Marielle, denunciando Bolsonaro, Mourão, todos os golpistas. Ou seja, se a gente consegue coisas assim, também é de enorme valor pra gente, né? Então o problema é que o que os capitalistas querem fazer? Eles querem que os nossos sonhos caibam nos topos do capitalismo.
E a gente quer que os nossos sonhos possam ser muito maiores do que isso. A gente pode sonhar muito mais alto. O nosso sonho pode ser a vanguarda de uma luta operária, pode ser a linha de frente de um processo de greve, pode ser as mais corajosas combatentes dos partidos revolucionários, podem ser as que polemizam com os burocratas do sindicato. Esse pode ser um topo muito lindo para a gente sonhar, né? Que na verdade, não é um topo, né? É o desejo de que morram, que se destruam os topos do capitalismo. Olha, Leti, fique muito à vontade para falar que o capitalismo é uma merda aqui no peão, tá? Mas então, Leti, a gente estava comentando um pouco dessa questão, né, da representatividade, você estava falando sobre isso, e isso lembra bastante, né, aquela discussão que apareceu no Big Brother, né, aquela discussão da representatividade que apareceu no feminismo liberal da Carol Conká, da Lumena, e que até a Globo usa. Queria saber um pouco sua opinião sobre isso, qual o problema que você vê nesse tipo de feminismo liberal? Eu tô esperando a explicação do que é esse feminismo liberal aí. Caralho. Vou esperar a Leti aqui me explicar. Quero explicações. Bom, então vamos falar aí sobre o que é esse feminismo liberal, então, gente. Já que a dúvida do dia, a dúvida não é só uma dúvida, né? Eu acho que é um grande tema pra gente poder pensar pra que a gente vai pra rua, pra que a gente vai lutar, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu gostei muito que a Andréia também se sentiu instigada aí por essa pergunta e tá louca para saber. O feminismo liberal, ele é esse feminismo que ele acha que a gente tá melhor como mulheres, né? A gente tá num mundo melhor para as mulheres se a gente tem presidentes ou cargos de poder na mão de mulheres, né? Então, por exemplo, o feminismo liberal, ele vai comemorar muito que a saída do Trump, que era esse presidente nojento de extrema-direita, parecia um frango, né, o Trump, aquela cara laranja, cara horrível, que esse cara, que foi maravilhoso que ele tenha saído da presidência dos Estados Unidos, e tem muita gente que comemora que no lugar dele tem entrado uma chapa que é o Biden e a Kamala Harris. Por quê? Porque a Kamala Harris é a primeira vice-presidente mulher e negra da história. Né? Então o feminismo liberal, ele acha isso maravilhoso, porque agora é uma mulher negra à frente de do principal país capitalista do mundo. Bom, pra gente, o que significa a Kamala Harris estar ali como vice-presidente? Significa que ela vai ser a primeira vice-presidente mulher negra a bombardear a Síria, a Palestina, a aplaudir o genocídio dos povos colonizados da África. É isso que significa. Então, estar uma mulher ali não significa que o conteúdo do que ela defende é o mesmo que é o interesse das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres, das mulheres de países dominados e colonizados. O fato de ser mulher não significa que ela é nossa irmã, nossa aliada da luta contra o machismo. Dá para entender isso, Déia? Sim. Essa é a diferença? Sim. Dá para entender bem, Letícia. Boa. Então, desse ponto de vista, qual que é o problema da representatividade em geral, né? Porque a gente estava falando, é muito bom quando a gente tem uma camada de dirigentes mulheres de um processo de luta da classe trabalhadora e tudo mais. O problema é que a representatividade dentro do capitalismo, ela trata como se fosse um avanço para as mulheres coisas como a Kamala Harris, ou como a presidente do Itaú ser uma mulher, ou a presidente do Carrefour Brasil ser uma mulher negra. O fato da presidente do Carrefour ser uma mulher negra não mudou que essa mulher negra teve que lidar com o fato de que um homem negro foi assassinado pela polícia e pela segurança dentro do supermercado que ela dirige. Também não mudou que é no supermercado dela também que um homem negro, trabalhador do Carrefour, morreu trabalhando e o corpo dele foi coberto com guarda-sol para o expediente seguir. Esse é o Carrefour. Ou seja, ter uma mulher negra no comando do Carrefour no Brasil não muda o fato de que essa é uma empresa capitalista que serve a esses interesses, que funciona nessa lógica que todo mundo que escuta esse podcast conhece muito bem. Não importa se você morrer durante o trabalho, a máquina não vai parar, cara. Vão cobrir teu corpo e o expediente vai continuar funcionando. Então, qual que é o problema dessa representatividade? Que ela, em última instância, ela acaba tratando todas as mulheres como lutadoras feministas só porque são mulheres. E todos os negros como antirracistas só porque são negros. E isso acaba sendo também bastante machista e bastante racista, gente. Não é porque a Carol Conká é negra que ela é igual a mim. Ou que ela é mulher que ela é igual a Andréia ou a Bianca.
né? O fato da gente ser negra não faz com que a gente pense igual, que a gente defenda a mesma política. Por isso que estar representado independe da cor da pele ou do gênero que essa pessoa se define. A gente só diz que a gente está representado por alguém quando aquela pessoa defende o mesmo programa, a mesma política, defende os mesmos interesses que a gente defende, né? Então, nesse sentido, não é Carol Conká, não é Lumena, não é Nego Di, não é Projota. O que essas pessoas são? O que elas representam? Eles representam um tipo de antirracismo que é esse antirracismo liberal, bastante parecido com o que eu falei que é o feminismo liberal. Ou seja, que acha que só porque eles estão lá no Big Brother, a realidade dos negros mudou. Gente, isso é tão absurdo, porque é um Big Brother no ano de 2021, um ano após o começo da pandemia. Não dá para dizer que os negros estão numa situação melhor. Isso é impossível. Qualquer pessoa que abra a boca para dizer que o Big Brother estar mais negro significa que a gente está vivendo um mundo melhor para os negros é um grande imbecil. Porque a verdade é que os negros estão morrendo adoidado por causa de uma pandemia, de um vírus que poderia ser impedido de circular de forma muito simples, só que o capitalismo é incapaz de resolver. Ou seja, hoje também a gente está debatendo o quê? Que não basta a gente estar representado. A gente precisa de teste massivo para combater o racismo. A gente precisa de vacina para todos para combater o racismo. A gente precisa de liberação remunerada, de auxílio emergencial no valor do mínimo de um salário mínimo. A gente precisa de muito mais ferramentas para poder combater o racismo do que só ter uma Carol Conká, um Nego Di, uma Lumena e um Projota ali dentro. E tem um outro problema deles, né? Acho que vários trabalhadores que estão ouvindo aqui já devem ter passado por isso, que é o fato de que essa galera é contra, por exemplo, uma pessoa com meu tom de pele dizer que é negra, né? Então aí tem uma armadilha muito importante, que é de setores de uma espécie de... Dizem que são movimento negro, mas isso não tem nada a ver com o movimento negro, tá, gente? Não tem nada a ver com militância, não tem nada a ver com ativismo. Essa galera tá atrás do seu próprio sucesso, tá? Eles são bem parecidos com qualquer Xuxa e Angélica da vida. Essa galera... qual que é o problema deles? Quando eles falam que gente como eu não é negra, por exemplo, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando diminuir a identidade negra. Por quê? Porque se a ideia deles é que as pessoas têm que caber no topo, e estar no topo é combater o racismo, precisa ser menos gente para ir pro topo, né? Então eles vão dizer que um monte de gente que é negra, que vive racismo cotidianamente, que é parado pela polícia, que é perseguido por segurança no supermercado, que toda essa galera, só porque tem a pele um pouco mais clara, não é negra. Só é negro quem eles dizem que é negro. Ou seja, eles estão contra todos os dados estatísticos, né? Que mostram que pardos são assassinados pela polícia, mostram que pretos e pardos recebem, em média, salários muito menores e muito parecidos entre si, né? Então, todos esses problemas estão em torno dessas figuras. E a Globo está sendo muito esperta, porque, na verdade, eles estão fazendo tudo isso, botando uma galera bem lixo para falar no nome do movimento negro, e depois aparece a Globo, toda linda, como se ela fosse a grande antirracista do momento. Só que a Globo é a Globo, né, gente? A Globo apoiou o golpe aqui no Brasil, a Globo apoiou a reforma trabalhista, que está fazendo todo mundo aí trabalhar sem nenhum direito, né? Sem direito, inclusive, ao salário dobrado por causa de feriado, por causa de hora extra. Ou seja, essa reforma trabalhista aí que aprofundou o racismo no Brasil é também apoiada pela Globo. Então não tem nada de Globo antirracista nessa história também. Totalmente, Led, não tem nada de Globo antirracista. E, acho que fica muito claro, assim, com você falando como, dentro do capitalismo, realmente, assim, a gente não vai conseguir ter nenhuma liberdade, de fato, né? Então, acho que uma coisa que fica pra gente, assim, de angústia enfim, então, se dentro do capitalismo a gente não vai conseguir isso, a gente espera sentar do capitalismo acabar, entendeu? Não dá, né? Então, como que a gente pensa estratégias antirracistas, né? Enquanto a gente tá nesse sistema capitalista, no sentido, inclusive, de acabar com esse sistema, né? Bia, é muito legal essa sua pergunta, porque isso liga bastante com o tema do livro, né? O livro chama Mulheres Negras e Marxismo. A gente não é marxista à toa, a gente é marxista porque o marxismo, na história do marxismo, ele formulou uma série de teorias, de experiências de luta, de combates na realidade, que trazem para a nossa época lições que a gente pode se aproveitar
a gente pode usar e a gente pode buscar repetir. Uma dessas lições, por exemplo, é uma carta internacional que é feita pelos socialistas, né, no 4º Congresso da Terceira Internacional, em 1922. Esses marxistas ali unidos, eles vão elaborar uma carta-programa, que é uma carta-programa para enfrentar o racismo. E eles vão debater coisas que têm tudo a ver com a gente. Por exemplo, igualdade salarial entre negros e brancos. A gente ainda não tem isso, né? Os negros ainda recebem 30% a menos que os homens brancos, as mulheres negras 60% a menos que os homens brancos, as mulheres também 30% a menos. Ou seja, é dos socialistas a lição e a proposta de lutar pela igualdade salarial. Também é dos socialistas a proposta de lutar pelo direito à sindicalização das negras e negros. E isso pode parecer que não tem nada a ver com o nosso tempo, mas é totalmente verdade. Gente, quem é terceirizado aí, tem sindicato? Pode contar com sindicato, sim ou não? É igual ao sindicato de professores? Não, cara, é sindicato mafioso. Eu sou professora, nosso sindicato é um sindicato bastante burocratizado. A gente acha que a gente precisa lutar para superar a burocracia do nosso sindicato, mas tem sindicatos ainda piores, tem sindicatos que são representantes diretos do patrão. E esses sindicatos, em geral, são os sindicatos dos setores mais precários da classe trabalhadora. Né? Então, debater o direito à sindicalização tem a ver também com o nosso tempo. E tem todos os elementos que a gente poderia debater com que tem a ver com enfrentar a pandemia na nossa época, né? Porque a pandemia está se provando um massacre contra o povo pobre, a classe trabalhadora e contra as negras e negros. Então, também tem várias questões que a gente poderia estar defendendo aí em relação à pandemia, que são questões para a gente debater hoje. É um plano de emergência, é para já. Né? Eu falei antes aqui, os testes massivos, vacina para todos, um auxílio emergencial no valor de um salário mínimo, pelo menos, né? E também a revogação de todas as reformas, que são ataques muito piores do que o próprio PT já vinha fazendo antes, né? As reformas que foram feitas pelos golpistas, elas vieram para aprofundar ataques que o PT já vinha fazendo, né? Inclusive, a gente está vendo hoje aí a execução à Lei de Segurança Nacional, que é uma verdadeira perseguição política a todos os setores que criticam o Bolsonaro, né? Estamos todos sujeitos a ser enquadrados aí nessa lei, todos nós presentes aqui nesse podcast 4.0, por exemplo, né? O PT, por exemplo, aprovou uma lei que é a lei antiterrorista, que é uma lei que tinha também vários argumentos de perseguição política, de perseguição a lutadores. Só que o golpe é muito pior, né? O golpe aprofundou muito os ataques. Veio reforma, veio lei do teto dos gastos, ou seja, reverter também todas essas reformas são batalhas que têm a ver com enfrentar o racismo, porque todas elas aprofundam o racismo na nossa realidade. E eu não poderia deixar de dizer, parte do patrimônio histórico do grupo de Mulheres Pão e Rosas, do qual vários de nós aqui fazemos parte, né, impulsionado pela MRT, também composto por independentes. A gente tem uma luta histórica pela efetivação dos trabalhadores terceirizados, que é um dos mecanismos mais fundamentais usados pelo capitalismo brasileiro para pagar salários menores para as mulheres, para as negras e negros, né, para as nordestinas aqui em São Paulo, porque é justamente a terceirização que permite que você tenha dentro do mesmo local de trabalho essa diferença, né? Então você tem o efetivo, que recebe salários maiores, e você tem o terceirizado, que recebe salários, às vezes, 1/10, 1/5 do salário do efetivo do mesmo local de trabalho. Então, quando a gente fica com dificuldade de visualizar, e onde que está a diferença salarial? Está aí. A diferença salarial entre negros e brancos está na terceirização do trabalho, essa diferença salarial está na uberização do trabalho, né? O Biro falou da Uber aqui antes. Gente, eu recebi um e-mail hoje da Uber que eles falam assim, Uber empresa antirracista, porque eles estão fazendo um treinamento antirracista na empresa e tal. Gente, não tem como ser antirracista se você não registra os seus trabalhadores, se você não paga hora extra, se você não define um limite para a jornada e se você, inclusive, começa a fazer campanha para que esses trabalhadores trabalhem a pé, que é o que a Uber está fazendo agora. Não tem como esse cara dizer que ele é antirracista. Parece muito o dono de escravo lá do século XVII que botava os escravos para levar a galera branca nas costas. Não é muito diferente. A Uber é isso, né? Então, combater o racismo tem tarefas para hoje, e eu queria convidar todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast a se somar nessas batalhas, porque elas são batalhas do ano aqui de 2021, do dia de hoje, de ontem, de amanhã, e a gente precisa conquistar essas demandas, e para tudo isso é preciso superar essas burocracias dos sindicatos, né, e exigir
que a CUT, as centrais sindicais, são divididas pelo PT e pelo PCdoB, que a CUT e a CTB, que elas rompam essa paralisia com o governo e coloquem em marcha essas lutas. Está atrasado já para começar a acontecer essas batalhas. E esses sindicatos têm que se colocar aí como críticos aos sindicatos mafiosos que eu falei antes, né? E buscar mobilizar os trabalhadores e romper essa paralisia e esse pacto de paz que parece que existe com o governo Bolsonaro, que não merece existir, né? Não dá para ter nenhum pacto de paz com um governo como esse. Agora fala para mim, que tipo de lideranças mulheres e negras nós queremos? Qual a saída? Porque hoje, Letícia, não está acontecendo uma grande luta aqui no Brasil contra tudo isso. O que faremos? O que faremos, Andréia? Bom, eu acho que essa é uma resposta para a gente pensar junto, né, nos locais de trabalho. Eu acho que parte do que está faltando é que os trabalhadores deveriam estar tendo as suas assembleias, seus espaços de deliberação, seus espaços de auto-organização, porque nesses lugares justamente vai aparecer o que é um diagnóstico do mundo, que as mulheres, os negros, os LGBT estão à frente das principais lutas em todo o mundo e também aqui no nosso país. E se a gente pudesse colocar em marcha as decisões da classe trabalhadora, a classe trabalhadora à frente de decidir os rumos da sua luta, com certeza esses setores iam se expressar, iam ser verdadeiros fermentos, iam incendiar as energias, potencializar as energias do conjunto da classe trabalhadora. A gente está falando de um país onde a maioria dos trabalhadores são negros, a maioria dos trabalhadores são mulheres, né? Então todos esses dramas que a gente está debatendo aqui são vividos por toda a classe trabalhadora. Então essa classe trabalhadora ela tem direito de poder se organizar, decidir o que quer fazer, se colocar em luta e com certeza nós mulheres, negras e negros, LGBTs, vamos ser aí a linha de frente, os mais decididos de dar cada um desses combates. E para isso é preciso superar os limites das burocracias sindicais que muitas vezes dividem as nossas lutas, né? Como se lutar contra a violência policial fosse um problema do movimento negro e não um problema da classe trabalhadora. Como se lutar contra o machismo fosse um problema das mulheres e não do conjunto da classe trabalhadora. E o que a gente quer propor aqui para todo mundo refletir é qual é a força que poderia ter se a gente encara cada um desses problemas como problemas que a gente vai resolver com os métodos e com a força que só a classe trabalhadora é capaz de ter, que é de paralisar a produção, porque nós, a classe trabalhadora, somos quem tudo produzimos e nós, a classe trabalhadora, somos mulheres, somos negros e somos LGBTs. Leti, muitíssimo obrigado por ter participado mais uma vez aqui do BEM 4.0. Você é sempre muito bem-vinda e espero que você volte mais vezes. É isso mesmo, Biro. Muito obrigado, Letícia. É sempre uma aula ter você aqui. Você sabe que o nosso podcast é feito diretamente, é feito para todos, mas ele tem um propósito, ele tem uma direção, é para os trabalhadores. É muito importante que os trabalhadores ouçam e sigam o que você explicou, porque é muito importante. Você explicou de uma forma muito didática, muito boa e muito forte. Seguimos juntos nessa luta, viu? Grande beijo e até a próxima. Que aulão, hein, Leti? Muito obrigada. Uma das melhores aulas que eu tive foi a Andréia lutando contra a demissão, lutando contra a contaminação na fábrica. Então, daí eu queria agradecer também todos os aprendizados que você pode passar para mim, para vários jovens, estudantes, trabalhadores, professores. E agradecer aí o convite do Biro, da Bianca. E me chama para a próxima, gente. Vou tentar falar menos, hein, na próxima, prometo. O Peão 4.0 é um programa feito por trabalhadores e para trabalhadores. Nós vamos ficando por aqui, tá, gente? E todos estão convidados para o grande lançamento Mulheres Negras e Marxismo, que vai acontecer no dia 26 de março, online, às 19 horas, no YouTube, no nosso site, o Esquerda Diário. Todos convidados. É isso, gente. Se você gostou das nossas ideias e quer ajudar o Esquerda Diário, entra lá no nosso site esquerdadiario.com.br e ajuda na campanha financeira do Esquerda Diário, porque a gente é uma mídia independente, que não recebe dinheiro de nenhum empresário, de nenhum patrão, né? A gente se autofinancia e então, quem quiser colaborar, entra lá. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. E se você gosta do programa,
Gosta das nossas ideias? Curte e compartilha, manda pro colega, manda pros familiares e ajude a gente a chegar em mais e mais pessoas com esse programa.